Então, nós vamos... Bom, o primeiro caso que a gente vai lembrar aqui é o caso de dimensão 2, né? Bom, antes disso, a gente viu que, dada uma variedade compacta, M, existe uma função de Morse. Então, se M é uma variedade compacta, então, existe uma função de Morse com as seguintes propriedades. Que primeiro, PF tem um único máximo. Ponto crítico de índice N, né, que é a dimensão da variedade, e também um único ponto crítico de índice zero, quer dizer, um único máximo e um mínimo. E segundo, os pontos críticos os valores críticos estão ordenados, né? Os valores críticos estão ordenados com relação ao índice dos pontos críticos. E a gente pode supor que em cada nível crítico, tem um único ponto crítico. E aí a gente viu que quando a gente passa de um nível para outro, a gente cola uma asa, né, do tipo do ponto crítico, né? E se a gente colapsa essa asa no centro dela, a gente obtém uma célula, né? Então, o tipo de homotopia corresponde a colar uma célula de dimensão igual à dimensão do índice, quando você passa no nível crítico, e o tipo diferenciável corresponde a colar uma asa, né? Então, o primeiro caso que a gente pode lembrar aqui é o caso de dimensão 2, né? Esse caso de dimensão 2, isso dá uma classificação completa das variedades compactas, porque nesse caso o índice só pode ser 0, 1 e 2, né? Ok? O índice 2 é o máximo, o índice 0 é o mínimo, e aí você pode ter um número qualquer de índice 1 compatível com a topologia da variedade, né? Então, o que acontece é que a gente começa com o mínimo, por exemplo, a gente tem a célula de dimensão 0, mas quando a gente passa desse nível, a gente tem um disco, né? E quando a gente passa, então esse aqui é o índice 0, quando a gente passa para o índice 1, isso corresponde para colar uma asa aqui, uma asa, né? Que é simplesmente uma asa é simplesmente produto de uma célula de dimensão 1, esse aqui é 1, né, por
o complementar aqui tem dimensão 1 também, e a gente cola isso aqui pela parte do bordo correspondente ao bordo de E1. Né? Então, a gente cola do bordo anterior. Né? Então, isso aí é a mesma coisa, topologicamente, né? Diferenciavelmente, isso corresponde para você colar uma calça. Né? Quer dizer, isso aqui, como é que a gente poderia? Isso mais isso aqui, né? É igual a isso, que por sua vez é a mesma coisa de você pegar essa coisa e colar com a calça aqui. Né? Ok? A gente tem as duas componentes do bordo da nova variedade com bordo, são círculos, e aqui a gente tem um círculo anterior, certo? E assim por diante, né? Em seguida, aqui a gente pode colar mais uma asa aqui, né? A gente cola com a asa, pegando um lado aqui, por exemplo, aqui, outro lado aqui, né? Isso corresponderia para colar nesse nível aí, né? Para colar uma outra calça, e depende de onde é que a gente cola, né? Quer dizer, a gente pode colar essas duas componentes numa mesma componente ou em duas componentes, né? Ok? Isso aí vai depender se a gente vai colar a calça assim, né? Ou o contrário, né? Então, outra possibilidade de colagem aqui é a gente colar a calça, né? Assim, e assim por diante. Então, quando a gente passa para o nível, né, a gente está sempre colando uma asa, né, que aqui em dimensão 2 corresponde a colar com a calça. Né, okay? E com isso a gente tem uma classificação total das variedades. Por quê? Porque a gente pode distinguir as variedades simplesmente pelo número de pontos críticos. Né? Okay? Porque se a gente tem um número diferente de pontos de índice 1, a gente tem variedades diferentes. Porque o grupo de homotopia, o grupo fundamental é diferente, o grupo de homologia é diferente. Tá certo? Então, entender o comportamento de uma função de Morse em dimensão 2 corresponde a entender as variedades de dimensão 2 todas. Certo? Ok? Bom, então, uma outra observação que eu quero fazer agora é o caso de dimensão 3. Tá certo? Então, com a variedade de dimensão 3, né, tem uma função de Morse, o que pode acontecer? Bom, essa função ela pode ter um ponto de índice 0, a gente pode ter um certo número aqui de pontos de índice 1, pode ter um certo número que vai ser exatamente igual a esse aqui de pontos de índice 2, e depois você tem um outro ponto de índice 3. Então, você tem um mínimo, um máximo, e a gente tem pontos de índice 1, né, onde a variedade estável tem dimensão 1 e a instável de dimensão 2, e aqui o contrário. 2, 3. Tá certo? Então, nesse caso, acontece a mesma coisa. Quer dizer, a gente começa aqui, a gente tem uma bola, né? Agora uma bola de dimensão 3, aqui a gente tinha um disco, né? Agora a gente tem uma bola de dimensão 3, cujo bordo é uma esfera de dimensão 3. Quando a gente passa por um cara de nível 1, né, o que a gente faz é o seguinte, a gente está colando uma asa aqui, né, colando pelo bordo, no caso aqui, essa asa aqui tem dimensão 1, né, que é o E1, né, a gente
tem o E2 aqui, a gente está colando por essa parte do bordo aqui. Então, assim que a gente passa por um ponto crítico do nível 1, o que a gente obtém é uma superfície com bordo, o nível correspondente a uma superfície do bordo, que é exatamente um toro. Tá certo? Ok? Se a gente passa por outro nível 2, a gente simplesmente repete. E se a gente olha a variedade estável dele, isso aqui, a variedade estável tem dimensão 2 e a instável, se a gente olha o campo gradiente, a instável tem dimensão 1 e ela vai cortar esse toro sólido num círculo. Tá certo? Ok? E a variedade estável, ela nasce aqui, de modo que o campo gradiente está transversal a esse toro sólido e apontando para fora. Quer dizer, as órbitas dele, eles nascem aqui, algumas entram aqui, vêm para cá e depois saem. Então, esse toro sólido é transversal. Se a gente passa um outro índice 1, a gente faz a mesma coisa, a gente cola outra asa, e a variedade instável dessa cela aqui que a gente colou, ela corta esse pedaço aqui num círculo também. E assim por diante. Então, quando a gente esgota aqui as coisas de índice 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma variedade com bordo, cujo bordo é uma superfície de um certo gênus que é dado pelo número de pontos críticos de índice 1 que a gente encontra no caminho. Tá ok? Tá? Bom, e agora? Bom, agora a gente vai continuar aqui. Então, agora a gente vai colar coisas de índice 2. O que corresponde a isso? Corresponde agora para a mesma coisa, a uma asa, mas aqui a gente vai colar a asa pelo bordo de E2, que é um cilindro. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é simplesmente colar essa coisa, mas colar aqui por dentro, tapar esses buracos. Então, a gente tapa cada um dos buracos, colocando esse cilindro aqui, identificando esse lado do cilindro com um pedaço aqui dentro e sai do outro lado. Ok? Então, a gente, com cada um desses aqui, a gente tapa esses buracos e a gente tem uma esfera de novo, uma bola de novo, limitado por uma esfera. Uma outra maneira de ver isso é olhar para o ponto de vista dual, Ao invés de olhar para as variedades estáveis, como a gente está olhando, vamos olhar para instáveis e começar de cima. Então, se a gente começa de cima, aqui, o que a gente tem? Bom, aqui em cima a gente vai ter uma fonte, uma bola, onde o campo gradiente está entrando. Okay? Se a gente passa desse nível aqui, o que acontece com esse nível aqui? Por variedade instável tem dimensão 1. Então, ela entra aqui, okay? E é estável, portanto, isso corresponde a um toro sólido aqui, onde agora a variedade estável desse cara, as coisas que morrem nesse cara, aqui corresponde a um disco aqui dentro desse toro sólido e o bordo vai ser um círculo aqui. E agora a gente faz a mesma coisa até chegar nesse nível aqui. Então a gente obtém novamente uma superfície que é uma superfície com bordo, e no bordo a gente vê um número de círculos exatamente igual ao número de pontos críticos. E de um nível para outro a gente viu que o campo gradiente dá um difeomorfismo entre esse nível e esse outro. Okay? Então a gente vê claramente que a variedade aqui é obtida colando essa superfície de dimensão 2 com outra cópia dela.
E se o campo gradiente é tipo de Mosse-Smale, né, o que acontece é simplesmente que esse diffeomorfismo que cola essa figura com essa vai levar esses círculos em círculos que são transversais a esse outro aqui, para esses outros coisas. Ok? Então a gente tem uma descrição completa de todas as variedades de dimensão 3. Né? Simplesmente pegar variedades com bordo de dimensão 3, né? Com bordo de dimensão 1, a superfície de genus G sólida, pega duas delas e cola pelo bordo, né? Por um diffeomorfismo. Então, toda variedade compacta de dimensão 3 é obtida dessa maneira. Mas isso está longe de ser uma classificação. Por quê? Porque aqui no caso, né, de dimensão 2, a gente via que os tipos topológicos diferenciáveis que a gente obtinha são todos distintos. Né? Aqui não, aqui a gente pode ter uma superfície muito complicada aqui, duas superfícies do mesmo gênero muito complicado e um diffeomorfismo colando as duas, e o que a gente obtém pode ser a esfera. Entendeu? Okay? Então a gente não tem a mesma informação topológica que a gente tem em dimensão 2. E de fato a gente já viu, né, que a gente pode pegar a esfera, olhar como colando duas bolas, ou podemos colar dois toros sólidos também, a gente tem esfera de novo. Né? E pode ter uma maneira arbitrariamente, quer dizer, a gente não consegue distinguir quando é que a gente está colando a mesma coisa. Quando é que duas colagens totalmente diferentes dão a mesma variedade. Por isso é que a gente não tem uma classificação das variedades de dimensão 2. Quando a gente tem apenas 4 pontos críticos, né, aí é mais fácil. Né? Se a gente tem apenas 4 pontos críticos, a gente está colando 2 toros sólidos pelo bordo. Né? Quando a gente cola 2 toros sólidos pelo bordo, primeiro, a gente sabe da topologia diferencial, que o diffeomorfismo de colagem, 2 diffeomorfismos que são isotópicos, dão variedades diffeomorfas. Né? E aí é fácil entender as classes de diffeotopia de diffeomorfismo do toro. Né? Então a gente vê que a gente tem apenas 3 possibilidades, são várias possibilidades, mas a gente pode enumerar que uma delas que a gente discutiu antes a gente, deixa eu escrever aqui, a gente pega 2 toros sólidos, um esse aqui e o outro esse outro aqui, né? E levar esse círculo num círculo que corta esse outro num único ponto. Então, nesse caso, a gente obtém o S3, né? Quer dizer, se o φ é isso, a gente tem o S3. O outro caso fácil de olhar também, a gente pode pegar um diffeomorfismo aqui, né? Que leva esse círculo num círculo paralelo a ele. Quer dizer, as duas variedades não se intersectam. Né? Transversal ainda. Então, nesse caso, a gente obtém o quê? Hein? PS2 vezes S1. E a outra possibilidade é quando a gente manda um círculo em coisas que tem uma homotopia diferente. Né? Okay? Pode cortar aquele outro em vários pontos aí. E a gente obtém o quê? Aí é só pensar um pouquinho que a gente obtém o chamado espaços lenticulados. Isso aí são variedades que são recobertas pela esfera, que tem um número finito de folhas no recobrimento. Né? Isso aí a gente pode obter, por exemplo, simplesmente pegando a esfera e pegar um grupo finito
né, que age na esfera discretamente, né? Isso é muito fácil de conseguir, basta tomar, por exemplo, colocar a esfera S3. Isso vale para qualquer esfera de dimensão ímpar, né? A gente pega o S3 e coloca ela em C4, né? Uma esfera unitária em C4, né? E aqui a gente pode pegar rotações aí, né? Com a Z1, Z2 vai em P elevado a 2πi vezes um grupo finito qualquer, Zm, né? P elevado a 2πi aqui a gente pega um inteiro, né? L, 2πl sobre mz1, PL1, P elevado a 2πl2 sobre mz2. O que é que L varia de 0 a m, isso dá um grupo, né? Um grupo finito, né? Que age discretamente na esfera. E o espaço quociente é um espaço lenticulado e a gente vê que exatamente corresponde a essa situação aqui, desse círculo aqui, dá várias voltas aí em torno do outro, né? Ok? Então a gente toma M, chama de ρ essa ação aqui, né? Pm igual a S3, o espaço de órbitas dessa ação. Isso dá uma superfície que é recoberta por R3 e tem exatamente M pontos na pré-imagem de cada ponto, né? Okay? Então, com isso a gente tem... Agora, se a gente passa para superfícies de gênero maior, aí as possibilidades são muito maiores e não existe uma descrição razoável disso. Bom, então isso é uma das últimas observações que eu queria fazer. A outra é sobre aquele assunto que a gente tinha discutido várias vezes e que eu finalmente consegui resolver o problema, é mostrar... Eu escrevi umas referências aqui sobre esse assunto, então eu lembro aqui o que a gente estava discutindo, quer dizer, a gente tem aqui uma aplicação com função de Morse, Pm compacta sempre, né? Vamos tomar o orientável também, esse aqui, compacta, podemos tomar orientada, e aí a gente pode considerar um campo gradiente de Morse-Smale, um campo tipo gradiente, né? Tipo gradiente de Morse-Smale. Eu lembro aí que isso significa que localmente em torno dos pontos críticos ele é linear e dado pelo gradiente da função de Morse numa carta de Morse com a métrica euclidiana, né, nessa carta, e as variedades estáveis e instáveis dos pontos críticos são 2 a 2 transversais, né? Okay? Então, esse aqui é um campo gradiente, e o que a gente quer olhar se a gente toma um ponto crítico de F, né? Crítico de F, então vamos associar a esse ponto crítico inteiro, que é a dimensão, digamos,
variedade instável de P, quer dizer, dos pontos que saem de P, que é N menos o índice, né, que é, como a gente definiu o índice, é a dimensão da variedade estável. Bom, de qualquer forma, a gente tem esses índices. Então, a gente quer saber o que acontece. E nós vimos duas coisas gerais, que todas as variedades instáveis são mergulhadas. Okay. E a segunda coisa que a gente viu, que a união das variedades instáveis de P, P ponto crítico de F, isso dá toda a variedade, quer dizer, os pontos nascem em pontos críticos e morrem em pontos críticos também, vale a mesma coisa para instável. E a outra coisa que a gente tem, que vem da condição de transversalidade entre as variedades estáveis, é que a gente tem, se a gente olha para a variedade instável de um ponto P, olha o fecho dela e olha onde ela se acumula, isso é um conjunto fechado, né, mas vamos olhar apenas onde ela se acumula, então tirar fora a variedade instável. Isso aqui, esse conjunto eu vou chamar de sigma de P, né? Isso aqui está contido da união de variedades instáveis de Q com I de Q menor que de P. É a união de variedades instáveis de dimensão menor do que o W de P. Tá certo? Então, esse W de P se acumula nesse conjunto, que é o que a gente chama um conjunto estratificado. Ele é união de variedades de dimensão menor, e cada uma delas se acumula apenas em variedades de dimensão menor que ela. Né? Okay? Então, a gente tem sempre essa estrutura, e o que eu queria provar em aulas anteriores, e que não deu muito certo, é provar que isso dá uma estrutura de CW complexo da variedade. Então o teorema, né, é que existe uma aplicação contínua φ, né, do disco fechado de dimensão I de P em M, né, tal que, primeiro, a restrição de φ ao interior do disco é homeomorfismo sobre W de P. O interior do disco cobre todo. E segundo é que φ leva para o bordo do disco, que é uma esfera, né, em sigma de P. Isso aqui é contínuo. Tá certo? Que acrescentar o W de P ao sigma de P corresponde a colar uma célula de dimensão igual a dimensão da variedade instável. Quer dizer, então, isso, indutivamente, a gente tem uma estrutura de CW complexo. Ok? Bom, eu quero indicar aqui a prova desse teorema, né? Então, para provar esse teorema, eu tenho que demonstrar dois lemas, né? Eu vou escrever um lema, os lemas. Então, o primeiro lema é o seguinte, que existe uma vizinhança N de sigma de P, né? P é uma família
PRT de NN, né? De aplicações contínuas. Contínuas, com a seguinte propriedade, o T vai variar de zero, tomando valores infinitos também, tá? E essas propriedades têm as seguintes propriedades. Primeiro, que RT de x é identicamente a x se x pertence a sigma de P. Tá? Ok? A segunda propriedade é que eu quero que esse R funcione como um fluxo aqui. PR de T mais S de x é exatamente igual a PRS de RT de x. É como se fosse um fluxo aí de algum campo de vetores. E para a terceira propriedade, eu quero que essa curva converja para um único ponto aqui. Se eu tomo R infinito de x, que é o limite de RT de x, quando t tende a infinito, isso aqui é um único ponto em sigma de P, né? E a aplicação PR infinito de N em sigma de P é a retração. Quarto, é que a aplicação TX, a aplicação TX vai em RT de x é contínua nas duas variáveis, é contínua, né? É contínua para a curva. Se eu fixo x, eu tenho uma curva, né? Isso aqui é PC1 por partes. Tá? Essa curva é C1 por parte. E são duas dessas curvas, e duas delas, né? E duas delas ou são disjuntas, né? Ou são disjuntas, ou uma está contida na outra, né? Bom, finalmente, a outra propriedade que eu quero que essa retração tenha, que esse retrato por deformação tenha, a quinta é que x pertence a W de P, né? Se x pertence a W de P, então PRT de x pertence a W de P para todos T, né, maior ou igual que zero, né? E a curva T vai em RT de x, né? É transversal a foliação de W de P por esferas, né? Tá? Quer dizer, em outras palavras, se eu pego o W de P, né? Tem aqui o W de P, se eu pego uma esfera transversal para o fluxo de x, né? Okay? Se eu saturo essa esfera pelo fluxo, eu obtenho uma foliação por esferas, né? Okay? De W de P.
Então, eu quero que essas curvas aqui sejam transversais a essas folhas. Ok? Bom, esse é o primeiro lema. Bom, esse é o lema, né? Tá? Bom, esse é o lema. Agora, tendo esse lema aí, né, a gente pode facilmente provar o teorema da seguinte maneira. Da seguinte maneira. Quer dizer, eu pego a esfera PS0 em W de P, esfera transversal a X, né? E vou tomar um T maior que zero, né? Como o W de P se acumula em sigma e a gente tem uma vizinhança de sigma, então a partir de certa ordem, ou para a esfera ST, né? Que é igual a xt de S0, isso aqui está contido em N se T maior ou igual que T. Quer dizer, essas esferas estão dentro dessa vizinhança onde eu tenho essa família de transformações contínuas aqui. Okay? Bom, então aí, o que eu faço? Aí eu vou olhar para o disco D, né? Eu vou olhar o D, que é o disco P união, né? PST para menos infinito, menor ou igual que T, menor ou igual que T mais 1. Okay? Quer dizer, então eu olho tem aqui para a esfera ST, e aí eu ando um a mais, eu tenho para a esfera ST mais 1, né? Okay? E aqui está o ponto P, então eu estou olhando para esse disco aqui, né? Okay? Que é o disco o bordo desse disco é exatamente o ST mais 1. Ok? Tá? E esse D, ele contém, digamos, um disco D0, que é esse cara aqui menorzinho, onde o bordo de D0, o ST. Esse aqui é o bordo de D0. O que eu vou fazer agora é construir a minha função no disco D, e essa função vai ser para a identidade D0, vai levar o bordo de D em sigma, né, e vai levar esse anel aqui entre essas duas esferas, vai levar no resto de coisa, homeomorficamente no resto de WP. Ok? Como é que eu faço isso? Então eu defino agora o φ de D em M da seguinte maneira. O φ de x é a identidade pertencente se x pertence a D0. Se x pertence a D0. Ok? Então aqui vai ser a identidade do φ. Então agora eu quero definir o cara nesse ponto y aqui. Agora eu pego um y pertencente ao bordo de D, né? Eu vou definir o seguinte, eu pego a órbita do campo gradiente aqui, né, e vejo o ponto onde essa órbita toca o bordo de dentro, né? Ok? Então eu defino φ de y é R infinito de x menos 1 de y. Tá certo? Eu pego esse ponto aqui, que é o ponto x a menos 1 de y,
quer dizer, eu ando o tempo -1 no gradiente, né? E aí eu jogo esse ponto lá em sigma continuamente como, né? Pela minha aplicação R infinito. Né? Ok? E agora eu quero levar esse arco aqui, eu vou levar aonde? Bom, a partir desse ponto aqui, eu tenho a minha curva PRT, que permanece dentro da variedade instável e quando o t tende a infinito, ele vai exatamente para o ponto PR infinito desse aqui. Né? Então, eu levo esse arco aqui, eu levo aqui. E, em outras palavras, eu levo φ, né? O φ de x a menos t de y, se eu faço t entre 0 e 1, né, nesse arco, eu vou levar onde isso aí? Eu vou levar em R de quê? Para t igual a 0, eu quero que esteja na coisa. Então, t igual a 1, eu quero que esteja aqui, né? Eu esqueci de falar aqui que o R0 é a identidade, né? PR0 de x é igual a x. Para todo x pertencente a n. Quer dizer, isso aqui é um retrato de deformação. Ok? Então, eu levo R, ok? Para t igual a 1, eu quero que dê 0, né? 1 menos t, né? E quando t igual a 0, vai para o infinito, né? T de x a menos 1 de y. Ok? Tá, quer dizer, isso faz esse arco aqui, quando eu percorro esse arco, eu estou percorrendo toda essa curva, né? Onde isso aqui eu estou percorrendo toda essa curva, né? E quando eu me aproximo disso aqui, eu me aproximo do final da curva, que é um ponto de x. Okay? Então, com isso, eu obtenho a aplicação. Observe que essas propriedades aqui, eu usei como essa propriedade? Uma propriedade importante aqui é essa de transversalidade para as esferas. Né? Por quê? Porque eu quero que esses pontos aqui sejam mandados para fora. Né? Não pode acontecer que a curva volte aqui dentro. Se ela voltar, teria pontos que, como eu defini como uma identidade aqui, teria um ponto aqui que cairia aqui dentro. Então, a aplicação não seria um homeomorfismo. Okay? Então, a condição de transversalidade dessas esferas implica que as curvas vão sempre para fora. E as outras condições, a gente não quer também que duas curvas se intersectam, né? Tá certo? Porque a gente teria dois pontos que ela não seria biunívoca. Então, as curvas têm que ser 2 a 2 disjuntas e tudo contínuo para dar um homeomorfismo sobre a imagem. Ok? Então, com isso, tendo o lema, a gente tem o teorema. Agora, o problema é provar o lema agora. Então, a construção dessa curva vai ser uma construção indutiva, né? Bom, então eu vou apagar isso aqui. Então a gente tem que provar o lema. Como é que a gente prova o lema? Eu vou construir esse N, né? Esse N, essa vizinhança N desse conjunto, eu vou construir como sendo a união de NQ, né? Onde o W de Q está contido em sigma de P. Onde NQ
vai ser uma vizinhança de W de Q. Tá? Ok? Eu vou em cada uma dessas variedades encontrar uma vizinhança. Né? E para essa vizinhança, deixa eu ver o que eu preciso mesmo. Nessa vizinhança, eu vou ter uma retração PRQ de NQ em W de Q, isso vai ser uma retração. Ok? E em NQ, um campo de vetores YQ, um campo de vetores C1 em NQ, né, que se anula em W de Q, tá? E tal que RQ de X seja o limite T tendendo a infinito do fluxo de X. Tá certo? Essa retração vai ser dada por esse fluxo. Né? Ok? Deixa eu ver o que eu preciso mais. Certo. Agora, esse campo aqui ele tem que satisfazer umas propriedades. Né? A primeira propriedade é que se X pertence à variedade instável de P, que é essa que eu quero controlar, né? Então Y, o fluxo também pertence à variedade instável para todo de P, né? Para todo T maior ou igual que zero. Tá certo? Quer dizer, essa variedade instável fica invariante. E outra propriedade importante desse fluxo aqui é que... Tá? Outra propriedade é que essa curva, nessas condições aí, para a curva T, YT, o campo, né? É transversal à foliação por esferas. Foliação por esferas. Tá? Sempre que for definido essa parte que está contido em W de P transversal, essa foliação por esferas. E a outra propriedade importante aqui, né, que esse campo tem, que vai ser obtida indutivamente, é o seguinte, é que se X pertence ao bordo de NQ', com I de Q' maior que I de Q, então Y de Q é transversal ao bordo de NQ'. Quer dizer, cada uma dessas vizinhanças vai ser uma variedade com bordo, né? E a gente vai querer que o campo que eu estou construindo no estágio Q, ele vai ser transversal a todos os bordos dessas variedades que vêm de cima, que eu já construí. Tá? Okay? Então, eu vou construir esse negócio indutivamente, com indução decrescente no I de Q. Okay? Tá? Então, a ideia básica da construção é indutiva, né? É a seguinte, eu vou apenas fazer um desenho aqui para mostrar como é que a gente faz. Quer dizer, um desenho ilustrativo seria o seguinte:
digamos que eu tenho o Q aqui, né? E a variedade estável de Q está aqui, e a variedade instável vem, e essa variedade estável, ela vai morrer no, digamos, no ponto que é zero. Tá? Ok? Digamos que eu esteja nesse estágio aqui para construir a minha coisa. Né? Bom, então, para construir essa variedade aqui, né, isso, para a vizinhança que eu vou querer, primeiro eu vou começar definindo as coisas na variedade estável, numa pequena vizinhança da variedade estável. Nessa pequena vizinhança, eu olho a interseção das coisas que vêm de cima, que eu já fiz. Né? Então, essas variedades instáveis vão cortar transversalmente aqui, e essas vizinhanças delas também cortar transversalmente aqui. Né? Bom, então eu vou construir as coisas primeiro na variedade estável, para eu vou usar uma estrutura produto aqui, estender para uma vizinhança, e agora eu vou fazer o seguinte, eu pego, estendo para essa vizinhança, então a projeção que eu construo sobre essa aqui vai ser a partir de uma fibração, né, que é transversal à variedade instável e com discos paralelos a um disco aqui na variedade estável. Tá? Então essa é a retração, e essa retração eu vou iterar pelo fluxo. Né? Primeiro eu construo numa vizinhança pequena aqui do ponto crítico, depois disso eu vou iterar pelo fluxo aqui. Então o bordo dessa vizinhança vai ser um negócio que vai se afunilando aqui. Tá? E o campo, eu vou construir primeiro o campo nessa variedade estável, que vai ser uma pequena perturbação do campo X, né? Mas de tal forma que ele seja transversal ao bordo das variedades que vêm de cima. Aí eu vou usar uma projeção na direção da variedade instável para transmitir essa informação que eu tenho, o campo que eu tenho aqui para as fibras dessa fibração. Então, em cada fibra, eu vou ter o campo, né, que é tangente a cada fibra e converge para a interseção do campo da fibra com a variedade instável. Né? Bom, eu faço isso numa vizinhança, preservando tudo que eu já tinha feito antes, e depois eu uso o fluxo aqui do campo X para transmitir essa informação para cada uma das fibras. Eu venho pela órbita do campo. Tá? E com isso eu construo o campo em cada um desses discos transversais da variedade estável. Ok? Tá certo? Aqui, por exemplo, como é que eu faço aqui para continuar a brincadeira? Bom, aí eu tenho que olhar para a variedade estável desse cara aqui. Digamos que eu esteja no ponto final, então a variedade estável é enorme aqui, né? É toda uma vizinhança aqui, e o campo aqui, que esse campo vai ser um campo onde todo mundo vai convergir para cá. Tá? Mas eu tenho que mudar um pouquinho o campo Y, quer dizer, o campo X ele já faz isso. Mas eu quero que o campo que eu vou construir seja transversal a esse bordo aqui que eu já construí. Né? Ora, pela construção desse bordo é invariante pelo campo X. Então eu vou ter que somar o campo X a esse campinho que eu construí para torná-lo transversal ao bordo. Né? Então, o novo campo vai ser um campo radial aqui fora, pois quando chega aqui perto ele inclina um pouquinho para ser transversal para o bordo do que eu tinha feito antes. Ok? Tá? Então eu tenho um campo aqui que é assim, né? E tem outro campo aqui que todo mundo vem para cá. Tá? Ok? Tá certo? Então agora eu quero construir a retração minha.
campo. Então, a retração é muito simples. Um ponto aqui, eu venho por esse campo e venho para cá. Então, toda essa coisa, a retração aqui fora é a retração que eu construí aqui, né, de maneira simples, que eu construo localmente e espalho pelo fluxo aqui. O problema é na colagem aqui. Como é que eu defino a retração aqui? Ora, se eu estou do lado de cá, não tem problema, todo mundo, eu venho para esse ponto. O problema é quando eu pego esse campo, eu ando por ele, né, até o momento que eu encontro o bordo aqui. Quando eu encontrar o bordo, depois de andar o tempo t, eu continuo no outro campo, né? Quer dizer, ampliando isso aqui, eu tenho, esse campo ele faz isso, né, e o outro faz isso, né? Então eu venho, um ponto aqui, eu projeto onde? Eu venho até aqui e desço por aqui, vou projetar aqui. Então, a curva PRT vai ser uma curva quebrada aqui, quer dizer, que eu vou andar o tempo t por esse campo, que é definido nessa vizinhança aqui, e depois o tempo t mais s, né, se você quer t0, né, t0 mais s, usando o fluxo do outro campo. Tá certo? Com isso, eu projeto, esse cara aqui, projeto exatamente aqui. E essa condição de transversalidade aqui é uma condição importante para que essa aplicação seja contínua. Quer dizer, não poderia nunca esse campo ser tangente a esse bordo aqui, né? Porque se fosse tangente ao bordo, o que aconteceria? Um ponto à esquerda, ele viria para cá, e o ponto à direita, ele seria projetado aqui. Então, a aplicação seria descontínua, né? Então, essa aplicação PRT, aqui do lema, eu defino, depois de construir esses campos e essas vizinhanças todas, eu pego um ponto X, né, polho para a vizinhança com maior I, que contém esse ponto, polho o campo correspondente, ando pelo fluxo através desse campo, para até encontrar o bordo de outra vizinhança. Encontrando o bordo, eu mudo de campo e ando, né, e aí, com um número finito, eu chego até o S, né, e chego continuamente por causa dessa condição de transversalidade, né, ok? Então, com isso, eu tenho uma retração que tem todas as propriedades que eu queria ter, né? E com isso eu posso provar essa... Bom, é a consequência disso, então isso prova o teorema que dá essa estrutura de CW complexo aí então tem duas consequências importantes aí, né? O corolário do teorema, né, então, corolário é que o complexo, né, o complexo de Smale de Smale-Witten é um complexo de cadeia, né? De cadeia e sua homologia peisomorfo, né? Peisomorfa, a homologia da variedade, a homologia singular da variedade. Tá? Okay. E a demonstração disso agora é óbvia, porque se a gente olha a definição do complexo de Smale-Witten, ele corresponde exatamente ao complexo celular dessa decomposição, né? Quer dizer, o complexo de Witten, o complexo de Smale-Witten
é igual ao complexo celular. Dado pelas variedades instáveis. Porque se a gente olha a definição, a gente vê que aquela coisa está exatamente o grau da aplicação que a gente está colando. Ok? Que aqueles inteiros que aparecem é exatamente o grau da aplicação que você está colando, portanto, como a homologia, o complexo celular é um complexo de cadeias, esse aqui é um complexo de cadeia também, e a homologia dela é a homologia celular, e aí segue do teorema da homologia celular. Então, dá uma prova direta desse resultado aqui. Nesse livro do Glaudenbach, né, que está na página dele, ele dá uma prova, uma outra prova, duas outras provas, aliás, desse fato aqui, que é diferente disso aí, né? Uma delas o que ele faz é o seguinte: ao invés de... Bom, primeiro ele prova, né, diretamente que o complexo, que D2 é igual a zero, né, que é um complexo de cadeia, tem que provar isso primeiro. Depois ele quer mostrar que a homologia disso é isomorfa à homologia da variedade. Tá? Então, a maneira de fazer isso, que ele faz isso, é o seguinte: ao invés de considerar essa função de Morse, você pega uma família genérica entre duas funções de Morse quaisquer, e aí mostra que os complexos de Pismay-Witten, eles não mudam, a homologia não muda. Né? Então, duas funções de Morse distintas, a homologia é a mesma. Então, aí ele pega uma função de Morse especial, dada por uma triangulação da variedade, que aí é óbvio que você obtém a homologia da variedade. Né? Então, tem uma função de Morse especial que é evidente e aí como você mostra que a homologia não depende da função de Morse, então acabou. Então é igual à homologia da variedade, isomorfo. Né? Então isso é uma prova. Para outra prova, ele usa a ideia como é que se chama o negócio? Eu esqueci o nome. Correntes de Derham. Bom, uma coisa importante em análise, né, é a ideia de distribuição, né, que generaliza, né, distribuição de Schwartz. Isso generaliza a noção de função. Né? Bom, então você tem uma noção análoga aí, que é a noção de correntes de Derham. Que generaliza a noção de formas, de formas diferenciais. E a definição é análoga para a distribuição de Schwartz. Não é? Para a distribuição de Schwartz é simplesmente um funcional linear contínuo no espaço das funções que tem suporte compacto. Né? Então, com a distribuição uma corrente de Derham, né? Tem uma corrente de Derham, simplesmente se D é uma de dimensão K, né? Se T é uma função contínua, né, no espaço das formas diferenciais
C infinito de suporte compacto em M, tomando valores em R. Né? Isso é um funcional linear, né? Assim como distribuição é um funcional linear no espaço das funções C infinito. Okay? Então, um objeto como esse aqui é chamado uma distribuição, né? E a gente pode definir o complexo de cadeias das distribuições sem infinito, quer dizer, combinações lineares de distribuições com coeficientes no anel qualquer. Tá? Então, a gente tem o operador de bordo aqui, né? Operador de bordo, que é definido da seguinte forma. O que é o bordo de T? Bom, o bordo de T, né, é o quê? Tem que ser um funcional linear que age em distribuições de dimensão em formas de dimensão K-1. Né? Então, isso aqui πA é igual, por definição, né, a T de d ômega. É o dual da derivada exterior. Né? Ok? Então, a gente tem um operador, né, desse grupo de cadeias, desse outro grupo de cadeias. Né? E, evidentemente, a gente tem que D2 é igual a 0. Okay? Tá certo? Então, a gente pode olhar para a cohomologia dessas caras aqui. Bom, exemplo de cadeias, o que é exemplo de cadeias aí, de corrente? Exemplo, exemplos básicos, né? Por exemplo, de uma corrente de dimensão, o primeiro exemplo, né, o exemplo mais simples é, por exemplo, uma forma de dimensão K. Okay? Uma forma de dimensão K, ela define uma distribuição, uma corrente. Né? Como é que ela define? Bom, para que a gente tem que tomar M orientável, né? Orientável. Então, a gente tem uma corrente associada a ela, quer dizer, uma aplicação de uma corrente de dimensão N menos K, né? Em R, que é dada exatamente por integração. Né? T de ômega de eta é igual a integral ao longo de M de ômega exterior eta. Essa é uma aplicação linear desse espaço de corrente, de formas em R. Π contínuo, etc. Então, isso é uma distribuição. Né? Ok? Outro exemplo de distribuição, você pega uma aplicação diferenciável de NM, PNK, PMN, né? Uma aplicação diferenciável com N orientável. Então, a gente tem uma corrente associada a F. Aí, qual que é a corrente? É uma aplicação de ômega K C de orientável, digamos N compacta, né? R, simplesmente que pega uma K forma ômega aqui e leva no número real que é integral ao longo de N de F estrela de ômega.
também uma aplicação linear contínua. Quer dizer, então, toda variedade compacta bom, quando a variedade é não compacta, o negócio complica aqui, porque pode não ser integrável, né? Mas aí, como as variedades instáveis, como as variedades instáveis se acumulam em coisas de dimensão menor apenas, né? Então, a gente pode provar que as variedades instáveis de P, onde x é campo gradiente de Morses-Meyer, então, se você pega uma variedade estável e uma forma da dimensão π de P, né, de M, né, você pode integrar essa forma em W de P. Você pode... Peça integral converge, porque se analisa o que acontece no bordo, você vê que a integral converge para qualquer forma, né? Então, isso converge e, portanto, isso aqui dá uma corrente. Né? Ok? Tá. Bom, para ir nessa teoria de corrente, assim como na teoria das distribuições de Schwartz, você tem um operador de regularização das distribuições, quer dizer, você faz uma convolução de uma distribuição, você obtém uma função, né? Você tem um operador que leva distribuições em funções, que é um operador de regularização. Aqui, no contexto de distribuições, existe um operador de regularização também, quer dizer, existe um operador, esse é um teorema básico da teoria das correntes de de Rham, é que existe uma... Então, o teorema diz o seguinte, que existe um operador de regularização que pega distribuições CK e que leva em formas de dimensão n menos k e suporte com... Não, formas de dimensão ômega n menos k olhadas como distribuições CK, né? Aqui nós estamos falando em M orientável, né? E o operador A das distribuições CK em CK mais 1, né? De tal forma que R menos a identidade seja igual a dA mais AD. Tá? E esse A também, ele leva formas em formas. Então, tem uma homotopia algébrica entre a identidade, quer dizer, em outras palavras, cada corrente, né, é homóloga para uma forma, né? Quer dizer, toda forma é uma corrente nesse sentido aqui, né? E que toda corrente é homóloga, toda cadeia de correntes é homóloga para uma forma diferenciável, né? Ok? Bom, então, usando esse teorema, aí ele prova que a dualidade de Poincare, né? Porque aqui você tem uma homologia associada às correntes, aqui, ao complexo de correntes, e aí essa homologia ela é isomorfa à homologia da variedade. Ok? E
E aí, se sabendo que as variedades instáveis são correntes, né, aí você pode olhar para as correntes, para o subgrupo aqui constituído das correntes geradas pela variedade instável, né? E o complexo correspondente é exatamente o complexo de Witten, né? E aí você tem um resultado imediatamente, porque aqui você sabe que D2 é igual a zero. Então, aplicando esse fato aqui ao subcomplexo do Witten, a gente tem que o subcomplexo é um complexo, né, e, portanto, e é isomorfo à homologia da variedade. Então, é outra maneira de mostrar esse isomorfismo. Bom, então é isso aí. A prova do teorema eu escrevi aí, que eu vou mandar para o Laudenbach. Quem quiser dar uma olhada pode. Ok? Tá bom, então tá terminado o curso.